Bem, vamos falar um pouco de Jesus. Naturalmente, uma personagem muito delicada a ser abordada. O que podemos dizer que Jesus também sofreu influência de outros deuses. Podemos começar, por exemplo, com Horus, que era uma espécie de Messias egípcio. Outro exemplo que podemos dar é nada mais, nada menos que Dionísio, que transformou água em vinho em vários mitos. Tudo isso, claro, antes de Jesus. Você tem Átis, e você tem vários e vários exemplos que mostram que a história de Jesus, nascimento virginal, 12 apóstolos e crucificação já foi várias e várias vezes ditas. Por que será? Por que essa ideia de 12 discípulos? Por que essa ideia de crucificação? Por que será que essa ideia de nascimento virginal existe? É simples, totalmente astrológico. Não vou me estender. Porém, o que eu posso garantir é que se você tiver tempo para pesquisar, existem na internet vários e vários vídeos demonstrando por que o nascimento virginal, por que a crucificação e por que os 12 discípulos. 12 discípulos, as 12 constelações zodiacais. Crucificação, na verdade, é quando o Sol, no solstício, morre na constelação do Cruzeiro do Sul. O nascimento virginal, no dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, nada mais é que o Sol renascendo na constelação de Virgem. Muito bem, muitas pessoas já sabem disso. Porém, você deve se perguntar, mas e a figura de Jesus, a figura humana de Jesus? Alguns historiadores alegam que Jesus não existiu, que não existe absolutamente nenhuma prova da sua existência. Outros dizem que ele existiu, mas que sofreu as influências que eu acabei de relatar. Independentemente da existência de Jesus ou não, o que é certo é que a sua figura humana sofreu e muito influência humana. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos 60 anos depois da morte de Jesus. Adaptações, adulterações e acréscimos nos evangelhos foram feitos. Você pode pesquisar isso em fontes fidedignas. Você vai perceber o quanto a figura de Jesus foi uma construção, quanto a divindade de Jesus foi uma construção ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, nos primeiros concílios ou debates políticos religiosos sobre a figura de Jesus, existiam sim bispos da igreja que diziam: Jesus sim foi um ser muito importante, porém ele não foi totalmente divino, era um ser humano, um mestre de conhecimentos religiosos. Claro que estes bispos foram assassinados, mortos, exilados, porque não correspondiam com as ideias daquelas pessoas que gostariam de manipular e manipular ainda mais as massas. 300 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos, surge o imperador Constantino, que com muita destreza conseguiu manipular ainda mais os evangelhos e o cristianismo, deixando o que essa religião era como uma espécie de seita, transformando a mesma em uma religião institucionalizada, com o apoio do governo, a fim de manipular as massas. O Jesus daquela época não é mais o Jesus de hoje. Hoje, Jesus se preocupa com o carro novo do indivíduo, com o apartamento do indivíduo cristão.
Ele se preocupa se o filho do cristão vai passar no vestibular. É um Jesus que deve se preocupar também com o casamento da moça que deveria ser virgem. Jesus, hoje em dia, tem outras preocupações. É um Jesus da teologia da prosperidade. Um Jesus que tem seus escolhidos e que vai demonstrar quem é os escolhidos, demonstrando, claro, o poder aquisitivo dos seus escolhidos. Hoje em dia, temos um Jesus totalmente diferenciado do Jesus que disseram que existiu há 2000 e tantos anos atrás. É um Jesus diferente, é um Jesus que consegue se adaptar às novas necessidades egóicas do ser humano moderno. Jesus, um animal que conseguiu se adaptar e sobreviver.